Márcio Rogério, bem-vindo. Renan, Alexandre, Manuca, Marques Brito, Sérgio Russo, Lopes, Idelma, Cabrito, Elias. Bem-vindos, moçada. Bem-vindos a mais uma live. Quase aleatória, né? Faz parte aqui, tá aqui desse lado aqui, ó, faz parte do projeto Bora pra Retomada, tá aqui. Uma série de lives que eu tô fazendo aí, conversando com um monte de gente de segmentos muito diferentes, né? Já conversei com gente voltada mais pra política, mais pra educação. E hoje eu termino a primeira série, né? Segunda-feira, provavelmente eu começo uma segunda série com um monte de gente nova aí, vai ser bem legal conversar com a turma toda. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando aqui, hoje eu tenho um convidado muito especial, um grande amigo meu, com muito conteúdo, um cara que eu gosto de montão. A gente vai trocar uma ideia legal aqui a respeito dessas questões todas e o que a gente aprendeu com tempos de pandemia e tudo mais, né? Concorrendo com os pingos nos is, exatamente, cara, concorrendo com os pingos nos is. Cara, eu sou um baita de um... Eu assisto o Pingos nos is direto, mas já me encheu meio que o saco, sabe? Porque virou uma repetição, né? Virou uma repetição. O que muda é só a bomba do dia e aí é a mesma conversa, mesmo, a gente ouve aquilo tudo outra vez. Então virou uma... Tá meio sacal, sabe? Você saindo para outros lugares também, onde você encontra essa mesma turma, é a mesma conversa, né? Tudo igual. Não que eles sejam ruins, pelo contrário. Ali, para mim, tem comentaristas ali que são fundamentais para entender o que está acontecendo no Brasil. Mas encheu o saco, né, cara? Virou uma coisa, é um rodopio só, né? Ah, o Piotr chegou aqui, deixa eu chamar o Piotr já para nossa conversa de hoje. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, já para variar, esse negócio só me dá trabalho. Piotr, eu não estou conseguindo, ao clicar em você, eu não consigo te chamar. Manda para mim aí uma solicitação de participação. Vê se você consegue. Eu assinei para ele, ele assinou para mim, mas ao clicar no nome dele eu não consigo chamá-lo. Cara, como eu odeio o Instagram, bicho. Meu Deus do céu. Mas todo mundo fala que não tem jeito, tem que ir, né? Agora ele pediu. Ah, pronto. Chamei, vamos ver se o Piotr San chega aí, 18 horas e 1 minutinho, né? Vamos ver se ele vai entrar aqui, né? Sejam bem-vindos. Opa! Chegou o homem. Agora sim. Olha aí, cara, e sempre elegante, né? Esse é o grande Piotr. Meu Gentil caro. você, generoso você, eu diria. Ah, tá bom. Seja bem-vindo, viu? Sempre um prazer estar aqui. Acho que eu estou com uma luz forte aqui demais. Você está com uma baita luz aí. Você tá Deixa eu ver, espera só um instantinho. Tá estourando todo. Enquanto você arruma a luz aí, eu vou fazer aquilo que eu sempre faço aqui. O pessoal que chega mais cedo, eu sempre aproveito para fazer uma dica de um livro, né? Então, enquanto a turma está chegando, quem chega cedo ganha de presente a dica. A dica do livro de hoje é este aqui, ó. It's All Politics. Vencendo num mundo onde o trabalho duro e o talento não são suficientes. A autora chama-se Kathleen Kelly, é o nome dela, né? Reardon. Comprei esse livro aqui em 2005, se eu não me engano. 2005, 2006, né? E é muito legal, porque ela começa falando o seguinte aqui, que o único jeito que você tem de evitar política é evitar gente. Se você conseguir achar um lugar onde não tem gente, você não lida com política. Só que ela adapta toda a conversa da política para o ambiente do trabalho, né? Então é muito legal, cara. O livro discute aqui como é que você, no teu dia a dia, e ela parte de uma argumentação deliciosa, que eu aposto que já aconteceu com vocês, né? Quanta gente boa você não conhece, que nas empresas perde espaço para gente que é muito pior, mas que tem mais conexões políticas, né? Consegue mais suporte para suas ideias do que essas pessoas brilhantes. Então, é um livro bem interessante. It's All Politics, Winning in a World Where Hard Work and Talent Aren't Enough. Trabalho duro e talento não são mais suficientes. Isso aqui é familiar a vocês? Sim ou não? It's All Politics. Vamos lá. E outra coisa, o Piotr. Um segundinho aqui, eu já estou facilitando essa luz aqui, tá? Já tá, mas tá dando. Tá dando para te ver bem aqui, né? O rebatedor vai melhorar um pouquinho mais. Aí. Agora sim, aí. Agora sim. Espera aí, vamos lá. Tem testes aqui, ao vivo. O que a gente pode fazer? Manda ver. Enquanto isso aqui, ó.
toda Eu vou live... culpar o Instagram, tá? Porque a câmera do telefone ficou diferente da câmera do Instagram. Então eu tenho que me ajudar aqui. Vamos lá. Tá bem, ó, Agora já tá melhorou melhor. bastante aí. Ô, Piotr, toda live eu coloco uma camiseta em homenagem ao convidado. Ah, é? E hoje eu escolhi uma camiseta para você. Atenção que eu vou mostrar ela para você, hein? A camiseta de hoje é essa aqui. Olha aqui, ó. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ótimo, adorei. Isso aqui é Belchior na veia, cara. O melhor de Belchior, eu diria. Isso aí. Belchior na veia, né? Prazerzaço ter você aqui. Tô com saudade de você, cara. A gente tem se encontrado pouco aí. Precisamos... Viu? Saudades recíprocas, eu diria que o Belchior só escreveu isso porque naquele momento o Supremo não dizia não para ele, tá? Não tinha, né? Para começar assim, vamos começar então, vai. Não tinha, né? Vamos lá para aquele papo lá. Vou ver se eu consigo mudar aqui, para botar o meu fone de ouvido aqui. Vamos ver se a coisa se melhora um pouco aqui, a qualidade não só da minha fala, mas também da minha capacidade de ouvir o que você está dizendo aí. Mas vamos lá, pessoal. Bom, quem me conhece aí há algum tempo sabe que eu estou sempre inventando alguma moda junto com o Piotr, né? Porque o Piotr, ele tem uma coisa interessante. O Piotr é um jornalista, mas ele é honesto. É o mínimo que eu posso ser, inclusive, diga-se de passagem. É uma mera obrigação. Quem diria, né? Hoje em dia você fala assim, eu sou jornalista, vai desculpando aí, tá? Vai desculpando aí, mas eu sou jornalista, né? Que é um tema interessantíssimo para a gente começar a nossa conversa aqui. A forma como determinadas categorias de segmento do trabalho sofreram ao longo do tempo. Elas são a categoria destruída como categoria, né? Vou pegar um exemplo aqui interessante. Bom, lá nos anos 60, 70, cara, gerente de banco era um cara que você levava um uísque para ele, cara. O cara entrava na tua casa, você estendia o tapete vermelho. O gerente do banco era o cara, era tratado assim a pandeló, né? Hoje em dia, cara, acabou, né? Hoje em dia não tem mais, né? Aconteceu parecido... Luciano. Meu áudio tá ruim, peraí. Então, vou sumir esse áudio aqui, não funcionou. Peraí. Agora melhorou para mim também. Você está me ouvindo bem? Vamos ver se melhorou agora. Melhorou meu áudio? Tá melhor. E você me ouve bem? Agora, que eu não estou ouvindo o Piotr agora. Deixa eu ver se eu... Peraí que eu tenho que corrigir. Tecnologia. Melhorou agora? Agora ficou bom. Estou te ouvindo, eu estou. Pronto, eu estou te ouvindo também. Pronto, então vamos lá. Então vamos voltar. Ótimo. Vou começar de novo, tá? Um bom tema é esse aqui, é como é que certas categorias profissionais são destruídas ao longo do tempo. Então, nos anos 70, você lembra o que era ser gerente de banco, cara? Gerente de banco era o cara que todo mundo paparicava, você levava um uísque para ele. Ponto, o cara era o máximo, né? Professores nos anos 70, meu Deus, a categoria de professor era todo mundo queria ser, né? E passa o tempo, por questões de tecnologia, de moda, essas vão sendo destruídas categorias, né? E uma categoria que tem sido sistematicamente destruída, e desse 1 ano e meio para cá eu nunca vi nada igual, é a categoria dos jornalistas, né? Foi assim cara, terra arrasada, cara. Impressionante, não sobrou quase nada, e a categoria, como categoria, não reagiu. Ela não fez nada a respeito. Ela deixa rolar, e nós chegamos no momento hoje que eu tenho que fazer essa piada com você, né? Senhoras e senhores, apresento a vocês o meu amigo Adalberto Piotr, que ele é jornalista, mas é honesto. Como é que você vê esse panorama aí, cara? Luciano, quando você citou o caso do gerente do banco, a perda de importância do gerente do banco tem muito a ver com uma mudança do que o sistema bancário considera de confiança, que ele preferiu confiar nos algoritmos dele ali em relação aos clientes, nos números, os cálculos que os algoritmos fazem em relação ao cliente, do que no corpo a corpo, ali no cara a cara do gerente, de saber quem é quem numa cidade. Você falou de gerente de banco, era o padre, o prefeito e o gerente do Banco do Brasil, ou do Banespa, você lembra disso? Numa cidade pequena não tinha ninguém mais importante que esses caras. E claro... Tinha a dona do bordel. E a dona do bordel era o quarto elemento. Isso era outra coisa, mas vamos lá.
Mas ali é uma mudança que a tecnologia teve uma influência muito grande. Não exclui a decisão do banqueiro, do dono do banco, de reduzir a importância dos gerentes dele. Eu não estou dizendo isso, mas a tecnologia forçou isso. No caso dos jornalistas, e eu não sou nem um pouco corporativista, porque eu sou da escola do jornalismo em que você abominava todos os corporativismos. Aliás, jornalistas eram criados e treinados para abominar corporativismos. De juízes, de engenheiros, de médicos, de políticos e por aí vai. Então, não faz sentido eu abominar e criticar esses corporativismos e ser corporativista. Bom, eu não sou corporativista nem em relação ao jornalismo. O que não diminui meu apreço pelo jornalismo e meu trabalho e meu orgulho do que eu faço. Mas não, isso, obviamente, me faz, inclusive, ser crítico. O caso dessa perda de importância do jornalismo, o que é trágico numa lógica democrática, porque a liberdade de expressão ela induz automaticamente a liberdade de imprensa, é que parte dessa perda, e parte importante, se não a maior, mas pelo menos uma das principais, foi por uma escolha da própria classe. E isso é ruim. É uma classe que foi lá e errou, achou que o erro era certo, não voltou atrás, e uma parte agora está tentando se debater para tentar recuperar, obviamente, esse prestígio, que não é por uma questão de vaidade ou intelectual ou profissional, não, é porque é necessário o debate. Um jornalista é treinado para fazer o debate. Hoje, mais cedo, se você me permite, eu estava escrevendo justamente sobre isso. Eu me lembro que lá, nos anos 2000, eu era âncora da CBN, e nós tivemos um debate no Brasil, você vai se lembrar, e o nosso público vai se lembrar também, que era sobre os transgênicos. Os transgênicos, resumindo o debate, ele era tão áspero e tão duro que era o seguinte: o grupo que era contra transgênico dizia: você vai morrer se você consumir esse alimento transgênico e você vai matar a natureza. Era neste nível. O grupo que era a favor dizia: não, nós vamos ter segurança alimentar para o seu sustento e segurança alimentar em oferta de alimentos. E isso não vai influenciar na natureza. Ou seja, um falava, vai morrer, outro, você vai sobreviver, porque nós vamos ter escassez de alimentos, necessidade de mais alimentos. Apesar disso, de uma dicotomia gigantesca, eu tive a possibilidade, sem cancelamento, com, obviamente, movimentos radicais de um lado e de outro, mas tudo bem, isso ainda faz parte da democracia, mas ninguém foi cancelado, ninguém foi patrulhado a ponto de perder a liberdade de manifestar o que pensava. O debate foi tão grande, foi tão gigantesco, que as pessoas se informaram de uma maneira gigantesca sobre o que eram os transgênicos, com os conhecimentos que se tinha à época. Hoje, eu vou pegar um exemplo, eu sei que as pessoas dizem, de novo essa conversa, não, mas este é o erro, este é o principal erro. Quando nós tivemos, por parte de políticos, alguns dos seres pensantes brasileiros, da imprensa, sobretudo, a criminalização, o tratamento com desdém de quem pensava a favor de tratamento precoce, não fazendo debate, eu não vou nem fazer julgamento de mérito aqui, porque eu não sou médico para poder fazer isso, tampouco cientista. Mas pegando o exemplo dos transgênicos, o que deveria ter acontecido e não aconteceu, e isso é culpa da imprensa de não ter acontecido, era um debate franco, honesto e intelectualmente honesto, sobretudo, em que você colocaria as pessoas... Isso não se faz com debate só num dia só. Como foi no caso dos transgênicos, foram dias e dias, meses e meses seguidos de debate no Congresso, na imprensa, nos jornais, nas rádios, nas televisões, no dia a dia. As pessoas se informavam. Nós ganhamos com aquele debate. Eu não consigo entender por que muita gente escolheu não debater. Por uma escolha ideológica, uma escolha ideológica vem depois do debate, não antes do debate. A ideologia está no debatedor. Ele vai lá e defende um ponto de vista, o outro debatedor, outro ponto de vista. Esta é a lógica, é a dinâmica. Por isso que você pega pessoas com opiniões diferentes, formações diferentes, inclusive. O público não tem ideologia nessa hora. O público vai ouvir, e o jornalista menos ainda, porque ele está prestando um serviço. Isso é um serviço essencial. E este serviço essencial, neste caso específico, abriu-se mão de fazer isso. Agora eu pergunto, para que você vai abrir mão de uma das principais ferramentas que você tem para fazer o seu trabalho? A título do quê? Para quê? Com que objetivo? Para perder a credibilidade que você está me fazendo a pergunta agora. Mas na verdade a questão foi a politização, né? Foi tudo político, né? Foi político. No momento em que o Jair Bolsonaro disse sou a favor disso, acabou o mundo, não tem mais discussão. Não é vou discutir para provar que ele está errado. Não é isso.
vou discutir e provar que está errado. E os caras vêm com um monte de planilhas e trabalhos e artigos. E quando os artigos vão sendo desmontados, não adianta, cara. Se cumpriu a ideia inicial, que era um embate político. Não é nem ideológico, é político. A questão é política, né? O que eu acho interessante nisso, o Piotr, é ver como a classe jornalística embarcou nessa conversa. Os caras embarcaram e sem vergonha nenhuma, sabe? Esquecendo até que hoje em dia tem Google, tem internet. O que foi escrito e dito lá atrás está registrado, cara. Você pega falas de jornalistas, você pega texto, você pega uma porrada de coisa lá atrás e fala, meu, você falava A, agora você fala B. O que mudou no meio do caminho? Qual foi a mudança que aconteceu? E não tem resposta, né? A única resposta é o seguinte, ó, tem um cara lá em cima que eu quero derrubar, então eu mudei o discurso. O que eu defendi, eu não defendo mais para poder acertar e derrubar esse cara, né? O que é, de novo, seria trágico se não fosse... É uma burrice gigantesca, né? Porque tira da gente a possibilidade de avaliar os argumentos, cara. E o grande lance, cara, eu cresço quando eu entro numa discussão com você, com um argumento que é contra o teu, você me rebate com o teu, e você prova para mim que o teu argumento é melhor, eu saio ganhando. Você não ganha nada. Você saiu igual você entrou. Eu que perdi a discussão e fui convencido por você, eu saio maior do que eu entrei. Porque eu ganhei um argumento novo, eu ganhei uma visão nova, né? E foi tirado da gente. Não se discute o assunto, né? E além de não se discutir, é o seguinte, eu vou tirar o teu canal do ar, eu vou te desmonetizar, e se você abrir mais a boca, eu te prendo. Quer dizer, cara, isso é censura. Cara, é censura. Chegamos num ponto em que... Não tem outro nome para isso não, tá? O nome é só este, censura. Eu não pensei eu não pensei que eu ia ver isso não, cara. Eu achei que eu nunca mais ia ver isso não. Falei, não, aqui no Brasil não, aqui não tem nem clima para isso, né? E nós estamos vendo, e um monte de gente não está notando, eles não estão reparando, eles estão achando até bom, né? É até bom. Cala a boca do cara porque ele está falando um monte de bobagem e você cala a boca dele, né? Então, eu fiz um tempo atrás, um bate-papo no Leadercast com o Alessandro Santana, do canal do Negão, né? Sim. E ele falou o seguinte, cara, na discussão de racismo, ele falou, cara, eu prefiro muito mais os Estados Unidos, porque lá você pode ser racista, entendeu? E eu prefiro que o cara seja racista. Eu gosto que o cara seja racista, e eu gosto que ele fale, porque eu consigo identificar o cara. Eu sei quem é ele, e eu não vou perto dele. Eu tiro meus filhos do convívio dele. Quando esse cara não abre a boca e não fala nada, eu não sei. Ele está com tudo escondido, eu não sei o que se passa na cabeça dele, e esse é o pior dos mundos, porque esse cara vai me pegar desprevenido, né? Quando o cara exibe a sua idiotice, a sua imbecilidade, o seu argumento errado, cara, que bom, vamos todo mundo ouvir aquilo lá, vamos desmontar o argumento dele com mais argumento, e é assim que a sociedade evolui, né? E a gente cruzou uma linha perigosíssima, cara, perigosíssima. Ontem criaram lá o Ministério da Verdade, né? Parece que é uma página do livro de 1984, e tem uma porrada de gente que não está dando bola para isso aí, cara. Qual é o problema, né? Tem uma puta de uma molecada que nunca... Não, e eu faço parte, tá com 65 anos de idade, né? Que nunca viveu privado de liberdade, cara. Eu nunca fui privado. Você não pode ir daqui e ali, você não pode falar. Nunca aconteceu isso na minha vida, né? Como nunca aconteceu, eu não sei dar valor. E aí eu aceito fazer uma troca, o Piotr. Pode pegar um pouquinho da minha liberdade aí em troca de alguma segurança financeira, econômica, sanitária, né? Se é por uma segurança sanitária, toma um pouco da minha liberdade, né? Como a gente nunca perdeu, a gente deixa barato. Cara, vai conversar com o pessoal lá da Europa, sabe, da Alemanha Oriental, o pessoal que passou por regimes onde havia privação total de liberdade. Esses caras vão dizer para você o que significa você perder essa coisa que a gente nunca perdeu. Nunca perdi, eu não dou valor. Você não acha por aí? Luciano, duas observações me permita. Só sobre o que você citou há pouco, de o que o sujeito dizia antes e o que ele disse agora, durante a pandemia, né? Eu vou insistir nesse tema porque ele é muito eloquente. Esses dias eu vi um vídeo de uma emissora de televisão em que falava sobre a ivermectina no combate ao Zika vírus. Lembra da epidemia de Zika vírus que tivemos? E ela dizia assim, a ivermectina é um remédio que não tem efeitos colaterais. O que se disse da ivermectina agora? Que era quase um coquetel para a morte. Vai acabar com o meu fígado. Vai acabar com o meu fígado.
Primeiro, não mudou a ivermectina que se tinha antes, a fórmula é exatamente a mesma. Aí você começa a pegar contradição. E aí vem o segundo detalhe sobre isso. Pensa bem, eu tive, e isso é mérito do jornalismo, não só do jornalismo, da escola, de professores, de debatedores, da classe política também, sejamos justos, mas muito da imprensa dos anos 80 e dos anos 90, no auge da liberdade de expressão, porque a gente tinha saído, a gente conhecia o que era privação de liberdade naquele momento e o que era liberdade. Tanto que nós mesmos, você se lembra o que era a televisão dos anos 80, né? Com relação à nudez, aquelas coisas, a gente foi lá e começou a se adequar. É natural. Quem não tem melado, quando come, se lambuza, né? Aquela história. Mas tudo bem. Mas você não tinha nenhum problema ao debate, o debate jornalístico dos fatos importantes do país. Todos, sem exceção. Discutiu-se pena de morte, discutiu-se transgênero, discutiu-se qualquer coisa. E você tinha isso. E se você não participasse do debate, aí sim que você era o ruim. O ruim era você não participar do debate. Sim. Você não ter senso crítico era o maior pecado que tinha na face da Terra. Hoje, você ter senso crítico, em que você faz isso que você acabou de fazer, olha como pensava esse sujeito, como ele pensa agora, você é punido por ter boa memória. Esse país conviveu com a mazela, aliás, uma maldade, eu sempre achei uma maldade isso, o brasileiro não tem memória. Quem disse? Tanto tem que você vê o que os brasileiros hoje, via redes sociais, mostram as contradições de pessoas que hoje mudaram de opinião e, primeiro, não fizeram meia-culpa, não se desculparam e estão querendo passar uma nova imagem. Começa por aí. A segunda coisa que você mencionou aí, sobre a lógica da liberdade, é incrível. Eu falei que os anos 80 e os anos 90 foram o auge da liberdade, porque as pessoas talvez não percebam o que é ceder um pouco da liberdade, porque a liberdade, qualquer que seja ela, mas vamos falar especialmente da liberdade de expressão, ela não tem uma forma definida, porque ela vai com o tamanho dependendo do momento. Tem horas que você não quer falar nada, então você não precisa de muita liberdade, mas tem horas que quer falar muito, então você precisa de muita liberdade. Então, você não sabe o que é um pouquinho disso. Um pouquinho de quanto? Porque a liberdade, ela não tem forma, ela tem uma forma invariada. Ela varia de forma, ela varia de tamanho, de espessura, de comprimento, qualquer coisa. Então você não pode ceder nada daquilo. Sabe por quê? Porque a liberdade é a alma da democracia. E se você ceder um pouco da sua alma, você cedeu a sua alma inteira. Eu nunca vi o diabo comprar metade da alma de alguém. Ele compra a alma inteira. Você vendeu tudo, querido. É essa a questão. Você não pode vender sua alma. A liberdade de expressão, as liberdades, conjugada com os direitos, são exatamente, e também os deveres, são exatamente a alma da democracia. Você vai dar o quê? Um pedacinho da sua alma? Quem disse que ela é divisível, a ponto de você escolher que parte você vai dar? Eu confesso a você que me preocupa, muita gente não está percebendo isso. E você vê os movimentos se reunindo. Esses dias eu vi aí um manifesto em defesa da democracia, que queria apontar, e este é um erro, de novo, que é uma escolha, eu estou apontando só para o Palácio do Planalto. Sim. Tá, se você me perguntar, a imprensa não erra quando ela é extremamente diligente, crítica, até ácida, porque ainda faz parte da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, como presidente da República. Ela erra quando ela não dá o mesmo tratamento para o Supremo Tribunal Federal. Porque não tem uma discussão de um só, tem uma discussão de dois lados. E se eles estão discordando, os dois precisam da mesma diligência. Aí a imprensa escolhe um lado, como escolheu, por exemplo, não escolheu na história dos transgênicos, e aí fez um debate sério, honesto, e todo mundo ganhou com aquilo. Ela escolheu no caso do tratamento precoce da pandemia, e está escolhendo agora nesse embate entre o Palácio do Planalto, na figura do presidente da República, e o Supremo Tribunal Federal, na figura de 2 ou 3 ministros do Supremo. Escolher lado não é papel da imprensa. O lado da imprensa é a defesa da liberdade, da democracia e do interesse das pessoas, o interesse público, não o interesse de um grupo, o interesse público. Essa expressão interesse público, meu Deus do céu, eu ouvi o Ulisses Guimarães falando isso num palanque. Eu tinha 14 anos de idade quando ele foi fazer campanha para Pacheco Chaves para deputado constituinte. Olha a generosidade do Ulisses. Ele era candidato e foi a Piracicaba fazer campanha para um amigo dele, candidato também. Ele falou de interesse público lá, de liberdade de expressão lá. Pensa bem, tudo bem que a gente estava em 1988, que eu tinha 14 anos, 88, a gente tinha acabado, 87, perdão, foi antes, né, um pouquinho antes da Constituição de 88, 86, 87, por aí. A gente tinha acabado de redemocratizar o país, então isso estava tudo muito vivo, essa noção de liberdade, do que era privação e do que não é privação, estava muito viva.
O tempo passa e você tem o que eu chamo de confortos momentâneos. Porque o ser humano não consegue ficar ativo, reclamando o tempo todo. Ninguém tem essa condição. Então, você tem, né, quando a economia ajuda, você tem confortos econômicos. Não quer dizer que você acerta nessa hora, nem que você erra, mas que isso vai acontecer. Nós não estamos num conforto econômico, não estamos num conforto institucional, não estamos num conforto político, não tem nenhuma razão para você não se manifestar e não defender apenas o seu direito de dizer o que você pensa. Até porque, se você exagerar, e obviamente que o exagero também pode acontecer, porque a liberdade, como lhe disse, ela não tem forma, você tem o devido processo legal, porque as pessoas podem lhe processar, Sim. se você cometer um exagero. Um juiz vai julgar, vai lhe dar direito de defesa, tem o que se chama de um devido processo legal. Tudo que foi legado, apesar dos exageros, e boa parte deles eu discordo completamente da forma como foi dito, fechamento do Supremo Tribunal Federal, vão pegar o ministro, tudo isso é uma estupidez sem tamanho. Mas você tem formas de fazer. A lei prevê. O legislador lá na Constituinte, o Constituinte já previu como lidar com isso. O Código Penal está escrito. Sim. Por que eu vou fazer uma releitura agora em que o ministro do Supremo pensa bem, vítima, denunciante, delegado, promotor público e juiz, de todas as instâncias? Sim. Se bobear, sem dar o direito... se bobear, vai ser o algoz. Se Não, bobear, e sem dar o direito ele é de que vai abrir o resposta... alçapão, se bobear. E sem conceder o amplo direito à defesa que também está previsto na lei. Sim. Antes de você punir alguém com uma prisão. Sim. De novo, há excessos, e excessos podem ser contidos. Tem lei para... Esse país sempre teve lei para muita coisa. Isto não é uma exceção. Sim. E Piotr, caiu um véu, né? Caiu um véu sobre a população. A população tem um véu que não deixa ela enxergar essa coisa, né? Eu fiz o bate-papo aqui com o Carlos Nepomuceno, né? E o Nepomuceno falou, cara, o Brasil tem preso político, né? Isso não podia nem ser imaginado em momento algum. No momento em que surgisse o primeiro preso político, seja de que vertente fosse, que fosse preso político. Ele não é um preso porque matou alguém, porque pregou a morte de alguém. Ele é um preso por ideias, por manifestar ideias. Tinha que parar tudo e falar, cara, encerra, que agora não. Agora não, agora ficou sério. E a gente não fez isso. Se calou e os caras foram presos políticos, estão lá, tem 3 ou 4, estão ali, e está tudo bem, está tudo normal, nada está acontecendo, né? Então, me parece que caiu um véu. E esse véu, ele veio de algumas formas, né? Tinha um véu político que já começou a ser jogado a partir de janeiro de 2019, né? Quando terminou a eleição, no dia seguinte jogaram o primeiro véu, que foi, não vou aceitar o que está aí, nós vamos trabalhar para derrubar esse cara que está aí. E eu não estou nem fazendo um julgamento de valor, que se eu abrir a boca aqui, já vão entrar aqui me xingando de bolsonarista, né? E o segundo véu é o véu da pandemia, que quando a pandemia surgiu, e nada tira da minha cabeça, que a pandemia atingiu esse grau de... Deixa eu dividir ele em duas coisas. Tem a pandemia sanitária, que a ciência resolve. Tá? Então, a pandemia... A Covid veio aí, é uma questão sanitária, ela vai matar um monte de gente, e até que a ciência descubra o caminho, isso vai acontecer, e não tem como evitar. Né? Enquanto a gente não descobriu o que é aquilo. Vai acontecer uma série de mortes. Isso é a questão sanitária. Ao lado da sanitária, veio uma questão política social, com uma dimensão como eu nunca vi, cara. Eu não sei qual das duas é pior. Eu sei que uma mata as pessoas, elimina a vida, e a outra liquida a sociedade, sabe? Acaba com a confiança, acaba com o relacionamento. Eu até brinquei numa das lives que eu fiz aqui, isso foi com a Lúcia, que eu falei para ela, falei, cara, eu tô saindo da pandemia com menos amigos do que eu entrei. E não é porque eles morreram da pandemia, é porque acabou a conversa, cara. Não tem mais como conversar. Se criou uma animosidade tão grande que não dá mais para você conviver. Quer dizer, isso tem um impacto no Brasil como sociedade, que é um negócio incrível. Então, no momento em que nós precisamos vencer uma grande questão econômica, nós temos que botar reforma para andar, nós temos que fazer o país andar, tem uma porrada de gente que não admite nem discutir a ideia da reforma, porque ela veio de quem veio. Né? Como veio dali, eu não quero nem discutir o assunto. Se veio dali, está errado. Luciano, nós passamos pela coisa mais quixotesca e absurda de não aceitar a medalha de ouro na Olimpíada, dependendo do atleta e de quem ele votou ou de quem ele apoia.
como se o quadro de medalhas tivesse ali um asterisco. Ó, este aqui é uma medalha asterisco. Ah, depende Sim. se você vai. Aí põe lá, ele apoia fulano de tal na política brasileira. Ah, então é a medalha que conta. Não, essa não conta. Bom, politizaram remédio, politizaram substância química e até medalha olímpica. Eu confesso a você que eu nunca imaginei que chegássemos a esse ponto, porque independentemente do que pensa politicamente cada atleta que foi lá, e nós concordamos disso, sabemos disso, é da liberdade dele, inclusive da liberdade de escolha dele, é justo que ele tenha uma escolha, e até não ter escolha. Não, nenhum dos dois me agrada. Tá bom, tá ótimo, isso também é uma escolha. Óbvio que em algum momento você vai ter que escolher alguma coisa para votar, porque senão você não vota no outro, ganha. Mas e essa discussão do voto em branco? Mas vamos lá, ou das abstenções. Mas ele ganha uma medalha para o meu país. Daqui a 40 anos, quando a gente for fazer aquele cálculo, quantas medalhas nós ganhamos na Olimpíada do Japão, vai contar a de ouro, a de prata e a de bronze, ou o que não ganhamos. Uhum. Essa é a lógica. Não faz sentido esse tipo de coisa. Mas você falou que quando começou isso daí, e aí eu volto à questão do jornalismo, que é extremamente importante. Nenhuma escola, eu não acredito, eu não aprendi isso, muito pelo contrário, aprendi o oposto disso. Nenhuma escola ensina você a debochar de uma fonte, de um entrevistado. Você não pode tratá-lo de forma jocosa. Primeiro, porque isso é um desrespeito humano. Segundo, que é um absurdo profissional. E terceiro, que você não vai conseguir fazer seu trabalho. Então, não sei onde é que você tem ganho. Nós tivemos a imprensa americana, o fenômeno é mundial, tá? Nós tivemos a imprensa americana tratando durante toda a eleição, toda a campanha do Trump, do presidente Donald Trump, ele foi tratado de forma jocosa. A campanha é mandato, todo o mandato dele. A campanha, o mandato e a nova campanha. Eu vou chegar lá. 2 anos depois, a imprensa brasileira cometeu o mesmo erro em relação ao Bolsonaro. Curiosamente, o Trump ganhou e o Bolsonaro ganhou. E os dois ficaram os mandatos inteiros, porque tem uma coisa na imprensa, e é bom que as pessoas conheçam, que faz sentido. Eu particularmente concordo com isso. Você tem que respeitar a democracia. Você vive dela, você precisa dela para existir, então você precisa respeitar ela no seu mais amplo espectro. Vamos lá. Uma vez que alguém ganha, e ganha no voto, foi uma escolha da maioria. É simples, todo mundo entendeu. Isso é uma questão matemática e conceitual. Então, a imprensa tem um momento que chama-se de trégua. A trégua pode variar de 100 dias até os 6 meses, mais ou menos, raramente 1 ano. Mas você dá um tempo para aquele candidato que agora é eleito e que assumiu o mandato. Você não faz muito isso em reeleição. Embora você também dê um tempo, se tem lá uma turbulência, você vai compreender. Trump e o presidente Bolsonaro não tiveram trégua da imprensa americana e da imprensa brasileira. De novo, aí é uma escolha, isso é ruim. Eu tenho que dar essa trégua, porque eu dou para todo mundo. Até uma questão de isonomia. É simples. Mas Isso quer dizer que você não está premeditado a ter uma opinião, você não está com preconceito, que é outra porcaria do jornalismo. Você não pode ir com preconceito. Então, o Piotr, o que aconteceu com a... Eu não estou fazendo de mérito aqui, eu estou falando só Não, claro, do modus operandi, claro. da forma como foi feito. O que aconteceu com a imprensa de lá e aconteceu com a daqui também é o seguinte: durante a campanha, os caras foram tão longe nos rótulos, pintaram um demônio tão horroroso que não tinha como voltar atrás. Não tinha chegar no dia primeiro e falar muito bem. Então, lembra daquele cara que era misógino, assassino, babá, aquilo tudo que a gente falou? Agora nós vamos dar uma trégua. Não dá para voltar atrás mais, cara. Você já destruiu lá atrás, né? Eu já detonei tanto você que eu não tenho como chegar com a cara de pau pra você agora e falar: ô, Piotr, você já é meu amigo agora, né? Não dá mais para voltar. A política tem muito disso, né? Você lembra Pô, tem tantos casos aqui, cara, o Lula com o Maluf, o Brizola com o Lula. Cara, os caras se destruíam e depois estavam juntos, né? Collor junto com o moleque lá, com aquele senador adolescente lá, como é o nome dele lá, o que foi do Caras Pintadas lá. Lindenberg. Os caras se destruíam e depois, por uma conveniência política, eles se reuniam outra vez. Mas quando você sai desse mundo da política, que a gente sabe que esses caras têm um coro diferente, e vem para a sociedade e vê a forma como a coisa foi pintada, não tem como voltar atrás, né? E aí os caras não iam voltar atrás, né? E não deram, você está certo, não houve paz em nenhum momento, né?
E com o Temer já tinha sido assim. Já tinha Você escreveu sido sobre isso? o Temer era um zero à esquerda, lembra? Era o cara que vai lá, o cara mandou uma carta para Dilma, puta de um idiota. Ele tá lá fazendo suas coisas no subterrâneo. No momento em que ele assume o poder, ele vira o alvo, cara. E os 2 anos do Temer foi lutando para não cair. Foi tomando porrada para todo lado. E de outra vez, não tem nada a ver com. Não estou nem discutindo se o Temer é bom ou ruim, se ladrão é bandido. Quer dizer o seguinte: o cara assumiu, no momento que ele assumiu, ele virou o alvo. Né? Então, o que parece que está acontecendo é que assuma quem assumir, ele vai virar um alvo. E esse espírito todo do cara, vamos remar na mesma direção, acabou, não tem mais. Para qualquer um que seja, entendeu? Eu tenho certeza que se vamos supor, por uma hipótese horrorosa, que a esquerda ganhe de novo e que de repente o Lula assuma, né? Cara, ele vai começar a tomar porrada 3 meses depois. Igual. Porque ninguém está satisfeito com nada. Eu só estou satisfeito com a minha ideia. Se você não fizer aquilo que eu acho que tem que ser feito, eu não aceito e fim de papo, entendeu? E nós temos 100 milhões. Antigamente a gente brincava, né? Eram 100 milhões de técnicos de futebol. Hoje tem 200 milhões de técnico em geopolítica, em Covid, em tudo que você imaginar. Né? E se você não vier fazer o que eu acho que tem que ser feito, eu não aceito mais a tua ideia. Então, o que eu acho que aconteceu? Foi destruída esse conceito de sociedade, né? A sociedade brasileira caminhando como nação em uma só direção. Isso foi implodido, cara. Cada um defende o seu, tá cada um por si, e eu vou jogar pedra em você, e não me importa mais se a tua ideia é boa ou ruim. Me importa quem disse. Aí não vai conseguir levar adiante, né, cara? Eu vou voltar no exemplo, porque antes da gente começar isso aqui, eu estava me lembrando de algumas coisas, justamente para me preparar para essa conversa, e eu me lembrei deste caso do transgênico. Luciano, eu sei porque eu fiz essa cobertura diariamente. O debate era árido, pensa bem, um lado fala que você vai morrer se você comer aquilo. Me lembro. Que vai acabar a natureza. O equilíbrio ambiental, acabou, nem se falava de aquecimento global naquele momento com a ênfase que se fala hoje. Eu estou falando que você vai morrer, o outro fala que você vai sobreviver. Pensa bem, é antagonismo puro. Mas nós nos demos a oportunidade de ouvir posições diferentes e todo mundo saiu melhor daquilo. Tanto é que aquilo foi, com o conhecimento que se tinha à época, pacificado. A gente ganhou, a gente avançou. Inclusive, as empresas que defendiam o transgênico, obviamente que ampliaram seus cuidados, ampliaram suas pesquisas, porque tinha uma pressão Sim. do outro lado. E os que eram contrários, também, obviamente, peraí, será que é tudo isso que eu estou dizendo? Vai ter uma epidemia de cânceres de todos os tipos? Não, calma, não é assim. Vamos lá, vamos devagar. Eu tenho uma questão de segurança alimentar. A que você come e a segurança alimentar de oferta de alimentos. Bom, quando você faz o debate, você ganha, você avança. Nós abrimos mão do debate nessas últimas eleições presidenciais, o debate honesto. Nós abrimos mão do debate na questão da pandemia e hoje nós estamos abrindo mão do debate, inclusive da liberdade. Muita gente está abrindo mão da liberdade de debater por qualquer coisa, por causa desse extremismo que você está dizendo. O sujeito parte do pressuposto de que, se você não concordar comigo, você é meu inimigo mortal. Sim. Mas pera um pouquinho, como é que você acha que o mundo foi feito até aqui? Você acha que foi tudo fácil? As pessoas tinham opiniões diferentes, sempre tiveram. Mas pera um pouquinho, colocaram uma mulher na fogueira. Jonadá, o que eu diga, poxa? Você pensar todas as pessoas, vou falar do mundo da ciência, que pensaram diferente do conhecimento da época. Aliás, eles estavam certos, porque muitos hoje são cientistas renomados, historicamente renomados. Esses caras divergiram. Isso era divergência dura. Quando as pessoas começaram a reclamar sobre o momento da pandemia, eu falei assim, meu amigo, você já imaginou que devia ser na Segunda Guerra? Porque você tinha, primeiro, ameaça de arma química, não tinha controle nenhum. Até a Segunda Guerra você podia explodir cidade, arrebentar civis, não tinha nada dessas preocupações. Isso veio depois, essa guerra milimétrica e tudo mais. Não, você matava tudo, as cidades eram destruídas. Uhum. Pensa bem, você saía da sua casa e vinha um ataque aéreo, com direito reconhecido para te matar. Era guerra. Aqui você saía e as pessoas queriam vender a Covid, e esse é um pouco do exagero, e outro erro de vender a coisa como se fosse uma nuvem radioativa, que você... Uma outra coisa que o jornalismo prescreve nas escolas, Luciano, é você não ser alarmista.
Sim. Você não tem que reduzir em nada a gravidade do fato. Muito pelo contrário, se você reduz a gravidade de uma coisa que você está muito correto, muito sério, você fez uma checagem, você tem fontes para aquilo, você tem que contar, e precisa literis. Não, raras pessoas reclamam que a imprensa só dá notícia ruim. Tá, isso é uma outra discussão, mas a notícia não é dela. Não foi ela que escolheu dar notícia ruim. A notícia existe, ela só é meio para aquilo. Que é uma crítica injusta, diga-se de passagem. Eu já ouvi isso daí, embora eu seja moderado, de buscar notícias boas, porque elas também existem. Aí tem um erro da imprensa de achar que notícia boa não é notícia. Tudo bem, mas isso é conceitual. Isso, ainda assim, é uma liberdade de escolha, uma liberdade de expressão, é a liberdade sua de saber como você quer tratar um assunto. Mas você não pode alarmar. Isso é uma prescrição básica de bom jornalismo. Mas essas coisas todas, aí volta àquele ponto que falamos há pouco. Lá atrás, as pessoas foram bem formadas. Este país, hoje, no século XXI, no ano de 2021, as pessoas estão muito melhores porque elas se esforçaram para melhorar, elas receberam melhor atenção da imprensa, inclusive, lá nos anos 80, nos anos 90, e hoje elas estão mais críticas. Inclusive quando a imprensa erra, porque a imprensa não é perfeita. E aí vem de novo, já falamos disso numa outra oportunidade, a imprensa reage, parte da imprensa que é criticada reage que você está infringindo minha liberdade de expressão. Não, eu estou dizendo que você errou, é só isso. E você pode dizer, não, eu estou acertando e fazemos um debate e segue-se a vida. Sim. Qual é o problema disso? Mas quando... aí a gente entra nesse ponto do assunto de hoje. Se eu privar a liberdade do debate, como está se pretendendo hoje, como é que eu vou avançar? Eu nunca vi avançar no sem debate. Não tem um caso na história da humanidade que você avançou sem liberdades. Porque o avanço era de mentira. Caiu junto com o muro de Berlim. Ponto. É simples assim. E você fala uma coisa interessante aí, porque você me lembra uma época, um período, eu consigo inclusive lembrar de diversos nomes, né? Vou dar um caso, não vou dar nomes aqui tudo, até porque eu sei que você conhece as pessoas, tudo, eu não quero jogar mais. Eu vi essa semana aqui uma apresentadora de uma rádio famosa, de um programa grande que acontece toda noite, abriu o microfone para dizer não vá para as ruas dia 7, porque as pessoas a favor do Bolsonaro vão armadas e vão te matar. Se você abrir a boca e falar alguma coisa contra o Bolsonaro, essas pessoas estão armadas, ninguém vai para a rua com uma arma, se não for para matar outra pessoa. Não saia que essas pessoas vão te matar. Ela falou isso no ar e não falou em 3 segundos. Falou em 5, 10 minutos. Uma fala comprida, né? Alguns anos atrás, cara, tinha uma figura de um editor que abria a porta e tirava ela de lá pontapé. Entendeu? Porque esse editor ia barrar, que ele fala, pera um pouquinho, cara, não é assim que se fala. Não é assim que se diz as coisas. Da onde veio? Como é que tá? Baseado em quê? Havia uma filtragem de um papel de um editor. Sim, eu sei que você já fez isso, esse papel já foi seu em algum momento, né? E me parece que tiraram fora essa figura, cara. E hoje qualquer um fala o que quer. Não só em mídia social, mas também na imprensa, né? Parece que se perdeu. Você vai lá falar, vamos falar do Estadão. O Estadão, porque o dono do Estadão. Cara, você abre as folhas, tem cada um falando qualquer coisa. E tem bobagem que não acaba mais. Tem mentira grossa lá dentro. Porque falta alguém para falar, cara, eu vou botar um filtro aqui que não é ideológico, é de bom senso. É só bom senso. Não se fala essas coisas assim, né? O impunemente, né? Essa figura desapareceu. Me parece que foram se aposentando, foram morrendo, e não se ocupou o espaço com gente com... Cara, é igual na política. A política é a mesma coisa. Você citou o nome do... Como é que é o nome dele? O senhor... Oh, meu Deus. Ulisses Guimarães. Cara, Doutor Ulisses. Me diga o nome hoje que está no nível para poder falar, chega lá, abre a porta, entra e bota a ordem na casa. Quem é o nome hoje, cara? Não. Quem é o nome? Não, fala aí, Mário Covas. Quem é o nome? Não tem mais. Acabou. E na imprensa acabou também. Então não tem mais filtro, cara. Tá tudo sem filtro. O que joga no nosso colo aqui, como espectadores, uma responsabilidade brutal, cara. Porque agora eu não sou mais o cara que senta e fica esperando para ver o que tem que dizer para mim. Eu tenho que saber se o que está sendo dito para mim é fato, se é opinião, de onde vem, por que essa opinião está sendo dada. Sabe? Eu tenho que saber se eu vou pegar aquilo e vou reproduzir aquilo nas minhas redes. Porque aí, cara, não tem mais limite, né? Não tem mais filtro. Né? E esse filtro, que antigamente a gente imaginava, cara, há um filtro porque há uma preocupação de que se eu disser uma mentira eu serei penalizado, não tem mais. Só serei penalizado se eu defender o Bolsonaro. É só isso.
Posso contar duas coisas? Lembra da história do banqueiro que escolheu o algoritmo em vez do gerente de banco dele, Sim. que conhecia as pessoas, que conhecia as empresas, que sabia, tinha o cara a cara, que é extremamente fundamental na lógica das relações humanas? Ele escolheu o algoritmo e os grandes bancos que tinham gerentes hoje estão tendo a maior concorrência dos bancos digitais. Algoritmo por algoritmo, vamos na fonte deles. Sim. Pensa bem, olha a perda que eles tiveram. E eles não esperavam que perderiam para banco digital. Eu fui anos atrás, eu estava num debate que tinha um representante de um desses bancões, ele falou assim, antes eu tinha 3 concorrentes, 4. Agora, eu tenho milhões de concorrentes, todo dia tem um concorrente novo. E ele sabe que ele tem um concorrente novo. Porque algoritmo por algoritmo, já que eu não vou ter um gerente que vai me atender, eu vou te contar por que eu tenho conta digital hoje, eu vou explicar. Porque uma vez eu fui no banco onde eu tinha conta já fazia anos, e a gerente falou, você tem que fazer tudo pelo computador. Eu falei, tá bom, mas já que eu estou aqui, podemos fazer agora? A gente faz juntos. Aí, não, você tem que fazer da sua casa, no seu computador. Eu falei, bom, então deixa eu lhe perguntar, com todo respeito, qual é a serventia que você me proporciona? Porque eu pago uma taxa de uso aqui no banco. Essa taxa me dá o quê? O cafezinho. Ela pegou, o cafezinho. Ela ficou sem palavras e constrangida, obviamente. O meu objetivo não era constrangê-la pessoalmente, muito pelo contrário. Eu falei, então eu vou lhe dizer com absoluta isenção e honestidade, eu vou fechar a conta. Eu vou abrir no banco digital, uma já estava aberta da pessoa física, vou abrir da pessoa jurídica e pronto, e vou lhe dar. Algoritmo por algoritmo, eu cuido de lá. Mas outra coisa que você falou sobre os editores que você tinha nos jornais, a escolha do dono do jornal, o banqueiro do jornal, que é o dono do jornal, escolheu não ter editores mais. Esse é o erro do jornalismo. Quando eu digo que o jornalismo é culpado pela perda de credibilidade que ele tem hoje, pelas críticas que ele está recebendo hoje, que não deveria receber porque ele já foi melhor do que ele é, foi uma escolha dele. O dono do jornal escolheu não ter editor. Editor não faz censura no seu texto. Editor busca equilíbrio. Quando você vai lá e emite alguma coisa e fala assim, onde é que você está mostrando isso na matéria? Era essa a pergunta. Quando você vê alguém falando assim, se você sair na manifestação, aquela pessoa, o outro lado vai te matar, você fala assim, mas baseado em que você está me dizendo isso? Você acha que isso é suficiente para você fazer essa afirmação? Era esse o diálogo numa redação, sempre foi esse. E, claro, o editor, obviamente, alguém mais experiente, mais velho, mais vivido, obviamente, o que faz com que todos nós fiquemos melhor. É natural, isso é da natureza humana. A imagem que você me passa é pegar uma orquestra sinfônica e tira um maestro. É isso. Tá cheio de música, vai sair música, mas não tem um cara ali para pera um pouquinho. Tá demais aí, hein? Maneira um pouquinho. Pera, agora é tua vez. Não tem mais isso, né, cara? Então, agora vamos extrapolar isso aí, que a gente já está indo para o nossos finalmente aqui um pouquinho. Quando você leva isso para a mídia social, aí é o cúmulo da baderna. Luciano, deixa eu só fazer uma observação. A liberdade é de escolher escrever alguma coisa e falar alguma coisa, e de não escrever e não falar uma coisa. A liberdade é tão grandiosa que ela lhe permite fazer essa escolha. Inclusive, não vou falar. Não estou seguro, não acho que devo falar. Não acho que isso aqui pode dar errado. Sim. É de sim e de não. Sim. É aquela história, é a liberdade. E para fazer isso, que é a responsabilidade, conhecimento. Tem um exemplo. Só para concluir a conversa. Tem um exemplo fabuloso, né, o Piotr? Há muito tempo atrás, o jornalismo se reuniu e decidiu que quando tivesse um caso de suicídio, eles não falariam do suicídio. Né? Por quê? Claro. Quando tem um sequestro, o cara está com a arma, eu não vou dar a câmera para esse cara. Eu não vou falar do assunto, porque ao falar o assunto, ao mostrar esse assunto, eu posso causar um mal maior para a sociedade do que se eu resolver não falar a respeito. Então, o que é aquilo? Não é sonegar a informação. Né? É estrategicamente. Isso foi fruto. É uma escolha estratégica pelo bem maior. Uhum. E isso é fruto de estudos que apontaram isso e de muito debate interno. Essa não foi uma decisão, não vamos mais falar disso. Você tinha argumentos para não tomar essa decisão de divulgar suicídio ou de ficar mostrando o sequestrador. Isso era uma escolha baseada em debate livre nas redações e de estudos científicos que mostravam que aquilo poderia induzir alguém a fazer a mesma coisa. E isso não é à toa, isso é ciência aplicada, ciência de comunicação aplicada. Sim. Mas isso se passou, né? Agora, se a gente levar essa coisa para a seara da rede social, aí a bagunça não tem mais tamanho, né, cara? Porque aconteceu um fenômeno interessante, eu até botei um podcast no ar na semana passada,
onde tem um texto de uma americana que ela explica por que a garotada da geração Z, que é aquela que vai de 9 a 25 anos, e aí eu extrapolo para mais gente, né, que ela dá crédito para um youtuber e não dá crédito para um cientista quando os dois falam do mesmo assunto, né? E ela estudou aquilo e falou, cara, tem um mecanismo aí que diz o seguinte, cara, eu dou crédito para quem é parecido comigo. Então, a primeira escolha que eu faço ao saber se eu vou acreditar no Piotr ou não, é saber se ele é parecido comigo ou não. Então, quando você se parece comigo, você passa a ter mais credibilidade nesse mundo maluco de influências de internet, né? E aí você vê um youtuber abrir a boca, falar um monte de merdalhada, tocar um pavor em todo mundo e todo mundo aplaudindo o cara. E aparece um cientista e fala, espera um pouco, não é bem assim. Os números não são esses. Esse cara é execrado. E todo mundo aplaudindo o moleque porque ele se parece, né? É um jovem, é dinâmico, né? Então, tem esse nó que nós estamos discutindo da imprensa aqui, quando você joga no mundo da internet, então aí perdeu completamente qualquer controle, né? Não tem mais, né? Não tem, e eu confesso a você que eu fiquei assustado com essa conclusão da pesquisadora. Se você vai basear tudo na semelhança para julgar se aquilo é credível ou não, pô, eu fico imaginando então como é que essa molecada leria jornal. Você só lia, às vezes você só tinha o nome da pessoa, você não tinha imagem. Não, mas... É outro mundo. Eu lia a matéria, eu via aquilo lá, eu pensava comigo, pô, isso aqui está bem escrito, né? Eu entendia, eu interpreto o texto, faz sentido, a conta fecha e faz sentido. Você acreditava num jornal que você tinha o quê? Uma foto? 2 fotos no máximo? E olhe lá. E é estático, né? Não é uma foto que você vê como é que ele mexe a sobrancelha. Não, era uma foto. O que você tinha um texto bem apurado, bem escrito, bem argumentado, pró ou contra, isso tudo bem, podia ser, se fosse um artigo de opinião, esse ponto de vista. Aí, claro, é o tempo daquele colunista, quanto tempo ele tem, quanto tempo ele está lá escrevendo, que aumentava a credibilidade dele, a lógica que ele defendia, claro, ele tinha que tomar cuidado para ser lógico, né? Para ser coerente, sobretudo. Mas imagina essa molecada, como é que eles leriam o jornal, então? Como é que eu vou me comparar? É parecido comigo o quê? O texto do você não vai, de cada um. Você não vai, porque essa lógica não funciona ao contrário, né? Essa lógica só funciona em uma mão. Se você não lê, se você não desenvolve a tua capacidade de leitura, você é refém da televisão, cara. E por tabela você é refém do YouTube. Entendeu? A lógica contrária não tem. Você não vem a partir da televisão ou do YouTube para ler, para leitura, né? Ela não funciona, até porque uma molecada olha, pô, puta textão, não vou ler essa merda aí. Eu quero cores, eu quero gente fazendo dancinha, eu quero coisa colorida, né? Então, torna-se tudo muito superficial. Aqueles cortes de YouTube, né? Aqueles cortes de YouTube assim, cara, né? Faz uma careta. E aí, cara, os caras já sacaram nisso. Por que os YouTubers milionários estão tudo atingindo uma faixa de idade de 14, 15, 16, 20, 25 anos, né? Porque é aí que tá a capacidade dos caras fazerem barulho, cara. Eles jogam uma semente lá, aquilo é um terreno muito fértil para você vender o que quiser, né? Tem coisas que eu não consigo entender, cara. Eu abri aqui o YouTube e vi um cara fazendo uma live onde tem ele e outro moleque jogando um game, os dois falando merda atrás de merda e tem 30 mil assistindo. Aí você vê aquilo e fala, meu, saiu de nenhum lugar, vai chegar em nenhum lugar, vai durar 3 horas e tem 30 mil assistindo, né? Eu não vou inocentar esse menino que segue esse youtuber. Longe disso. Ele tem responsabilidades também em seguir alguém que não tem nenhum escopo para dar opinião sobre aquele assunto e ele aprovar a opinião daquela pessoa. Mas e quando um veículo de comunicação, um programa de décadas, de entrevista de décadas na televisão, quando jornalistas vão lá e dão espaço para esse mesmo youtuber e o tratam como se fosse um especialista inequívoco naquele assunto. O que é isso, então? É pior. Você vê como a coisa pode ser pior? É a busca pela audiência, a audiência pela audiência. E aí não me interessa a qualidade da minha audiência, cara. Interessa a quantidade. De novo, o que eu quero? No fim das contas, é dinheiro, cara. Eu quero poder e dinheiro, quero um monte de gente me ouvindo, quero poder dizer que eu falo para 10 milhões e vem cá, bota teu anúncio de sandália comigo aqui, me dá dinheiro. No fundo é isso, cara. No final fica sendo isso. E não tem nenhuma responsabilidade no meio do caminho. Assim como aquele irresponsável da rádio abriu a boca e falou aquele monte de merda sem nenhuma responsabilidade,
Aí também não tem, né? Eu vou falar o que eu quiser aqui e não tenho nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com quem me ouve, com quem me escuta aqui. Meu caro, faltam 7 minutos aqui, então eu preciso fazer já o jabá, porque daqui a pouquinho ele derruba a gente aqui, né? Então, vamos aos nossos jabás. E aqui não foi irresponsável, viu? Não se faz nada sem você comprovar o que você está dizendo. Exatamente. Nem artigo de opinião. Exatamente. Artigo de opinião também precisa ser embasado. E tem uma reportagem jornalística. Até porque tem teu nome lá, né, Piotr? Teu nome está lá, Claro, né? Claro. Piotr, onde é que a gente te acha? Onde é que a gente acha você? Uma reportagem jornalística, tecnicamente falando, ela não quer levar você a lugar nenhum, a não ser bem informado sobre aquilo, Sim. Tecnicamente. Embora o conceito moderno já inclua ali uma capacidade de opinião, mesmo assim precisa ser neste caso, ultra argumentada, com dados, com fatos, com números. Um artigo de opinião tem a liberdade de você só começar pela opinião e terminar com uma opinião. Mesmo assim, se você quiser credibilidade, você tem que apresentar muito mais do eu acho. Sim. Eu acho que vão matar. Eu estou dizendo, mas baseado em quê? Qual é o seu argumento? Só isso basta para você acreditar nisso e criar esse alarde todo? Sim. Aí, de novo, vem a questão da responsabilidade que se tinha nos veículos de informação antes, porque se tinha preocupação imensa com isso, e da irresponsabilidade que parte desses veículos tem hoje, porque, para usar a sua expressão, todo mundo acha que pode dizer qualquer coisa a qualquer momento. Sim. O pessoal está dizendo aqui que lives aqui no Instagram duram até 4 horas. Eu não descobri como é que faz ainda, porque a minha cai com 1 hora, tá? Deu 1 hora de live, ele derruba. Eu acho, não sei o que tem que fazer aqui, porque ele não aceita aqui ainda, né? Piotr, onde é que a gente acha você? Onde é que você está hoje? Está num programa de televisão? Como é que tá? Nesse momento, eu faço uma produção minha em parceria com o CIE, chamado Pensando no Brasil, que você gentilmente, ainda na fase pré-Covid, no estúdio, diga-se de passagem, da TV CIE, é uma parceria minha, da Piotr Produções, a minha empresa, com o CIE, a TV CIE, que gentilmente participou da ideia, está junto na ideia, de discutir o Brasil. O programa chama-se Pensando o Brasil, com Adalberto Piotr, e aí eu trago uma série de pessoas que têm muita coisa para dizer, porque eu percebi lá atrás que havia uma necessidade desse espaço maior para as pessoas discutirem a fundo o que elas pensam, as suas ideias, terem tempo de argumentação, porque é isso que vai fazer diferença, porque para 140 caracteres ou 280 caracteres tem um monte de coisa, né? Eu estou dizendo de você discutir a fundo as coisas. O textão, mas falado com bom tempo. E você discutir as coisas, o que você está sentindo. Além disso, as redes sociais, e estou pensando em algumas produções ainda de documentários para frente também. Tem algumas ideias me vieram recentemente, além de eu ter recebido alguns contatos aí, que obviamente não avançaram, quando avançarem eu vou contar, de voltar para a imprensa do dia a dia. Mas isso vamos ver o que pode acontecer na frente. Aquela moto niveladora lá, cara. Mas você tem couro duro, você vai conseguir passar lá, né? O meu jabá é o seguinte, essa série de lives Bora para Retomada aqui faz parte de uma discussão com uma série de amigos meus, de gente muito interessante aí, que tem pontos de vista legais para dar para a gente aqui, mas eu estou trabalhando as assinaturas lá do Café Brasil Prêmio, lancei um plano chamado Academia Café Brasil, então é academiacafebrasil.com.br. Entre lá, você vai cair num mundo criado para ter um conteúdo que é totalmente distinto do que tem por aí na internet e é criado para a gente poder crescer pessoal e profissionalmente, né? O pessoal está comentando aqui que a Daniela está dizendo para mim aqui, a Daniela do Lago, lives no Instagram só ficam mais de 1 hora para quem tem mais de 100 mil seguidores. Então vai demorar muito para minhas lives ter mais de 1 hora de duração, né? Ela cai com 1 hora e, de certa forma, é até interessante porque deixa todo mundo com gostinho de quero mais, né? Então, nós estamos aqui com uma hora, estamos com 1 minuto e 19 restantes aqui. Então, eu convido vocês aqui, tendo a chance, dá uma olhada, está no canal do CIE, né? No YouTube, não é isso? Isso. No site do CIE tem a TV CIE, só colocar TV CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Sim. TV CIE, aí você tem todos os vídeos, são semanais, são entrevistas semanais que estão lá. E vocês vão ver uma coisa raríssima no YouTube, que é gente adulta conversando. Adultos conversando. Porque adolescente, só tem adolescente ali. Então tem adultos conversando ali, nesse bate-papo com o Piotr, que é muito legal. Também fiz um Leadercast com o Piotr. Se vocês quiserem procurar lá, também tem um papo muito interessante com ele. Ele é um grande amigo aqui. E para mim é sempre um prazer te receber aqui, viu, Piotr? Seja sempre bem-vindo. Prazer é meu. Tuas ideias são sensacionais sempre. Eu tenho 10 segundos ou 20 segundos ainda, 20 segundos. 20. Vamos lá.
A discussão que nós fizemos aqui sobre o jornalismo é para melhorar o jornalismo, não é para desistir do jornalismo, muito pelo contrário, não se acaba com o Supremo, se melhora o Supremo, se pressiona para a discussão existir. O debate livre é a única forma da gente melhorar, seja o jornalismo,